A paz do Senhor, irmãs. Estamos aqui de volta no nosso estudo de Provérbios, né? Hoje, o Provérbios capítulo 13. Muito bom começar o dia, muito bom estar na presença do Senhor, aprendendo a palavra dele, né, amadas? Ontem, no capítulo 12, nós vimos sobre a mulher que é a coroa do marido, né? Nós vimos a diferença daquela que exalta o marido, né? Que ajuda o marido a alcançar seus objetivos, né? A encontrar o seu potencial. E vimos também aquela que destrói, né? Aquela que leva o marido à ruína. Nós vimos também, nós falamos também sobre pensamentos, né? O que anda no nosso pensamento, que ele pode se transformar em palavra a qualquer momento, né? Nós vimos também sobre palavras, o, quais são as palavras, né, que estão saindo da nossa boca. A palavra ela tanto pode ferir, pode destruir, mas também pode dar vida, né? Se nós soubermos usar as palavras, né, amadas? Hoje nós vamos continuar aqui no estudo de Provérbios 13, né? São 25 versículos, irmãs. É, assim que você tiver um tempinho, leia todos eles, né? Provérbios, né? São os versículos, eles não são assim uma sequência, mas cada versículo é um ensinamento muito grande. Se você pega um versículo de Provérbios, você tira dali, daquele mesmo versículo, um ensinamento grande. Então não dá para detalhar versículo por versículo, senão o áudio aqui vai ficar enorme, né, amadas? Mas nós vamos falar sobre alguns versículos aqui do capítulo de Provérbios 13. Mas medita aí quando você tiver um tempinho, medita em cada versículo, você vai ver que tem um ensinamento muito grande, né? Se você tiver outras traduções de Bíblia, vai te ajudar bastante a compreender, né? A palavra do Senhor. Então vamos lá, amadas. Vamos começar com o verso 3, né, do capítulo de Provérbios, né? O verso 3, ele diz assim: O que guarda a sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Então, amadas, no verso 3, nós vamos ver que o que guarda a sua boca conserva a sua alma. A conversa descuidada e a língua desenfreada podem estragar a nossa motivação pela retidão, levar-nos a pecar e afetar o nosso relacionamento com Deus. Um crente com total maturidade deve controlar com cuidado as suas palavras. Então, amadas, esse foi um comentário, né, de um desses estudiosos, né, da Bíblia, e fala aqui, né, que pode afetar o nosso relacionamento com Deus, a conversa descuidada. Eu quero ler com vocês aqui Provérbios 8, 6 a 8. Nós já passamos por esse capítulo, né, amadas? Vamos ver o que diz lá, Provérbios 6, Provérbios 8, do 6 ao 8, né? Que diz assim: Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Injustiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Quem está dizendo isso, irmãs? A sabedoria. Lá no Provérbios, né? No começo de Provérbios falou muito sobre a sabedoria. Então, quem ouve, quem dá atenção à sabedoria, né? Quem ouve os ensinamentos, vai ter um caminho reto, né? Vai ter um caminho sem transtornos, né? Porque vai agir com maturidade, vai controlar com cuidado as suas palavras, porque vai ouvir a sabedoria, né? Vai ouvir os conselhos. Então devemos orar para que Deus nos ajude a controlar a nossa língua, sabe, irmãs? Irmãs, é difícil às vezes quando nós estamos assim alteradas, né? Quando estamos assim nervosas, assim um pouco alterada, às vezes controlar a língua é difícil, mas não é impossível, irmãs. Não é impossível. Isso é um exercício, é uma prática que nós precisa ter, né? E precisamos também contar com a ajuda de Deus quando nós oramos, pedindo para o Senhor nos alinhar,
Deus ele está sempre pronto a nos abençoar, a nos ajudar, a nos colocar na retidão, mas nós precisamos fazer a nossa parte, não é mesmo? Eu quero ler com vocês em Provérbios também aqui, capítulo 10, 14. Diz assim, olha, fala sobre esse assunto. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Tá vendo só? Tolo sempre tem um caminho de destruição, sempre tem caminhos tortuosos aqueles que não dão ouvidos à sabedoria, não dão ouvidos a essa palavra, não dão ouvido aos versículos de Provérbios. Provérbios, cada versículo é um ensinamento, é uma bússola para nós, é um GPS, né? Bússola não usa mais, agora é GPS, né, irmãs? É um GPS para o nosso dia a dia. É onde ela mostra aonde nós temos que colocar o nosso pé. Aonde nós estamos escorregando, ela mostra para a gente onde nós estamos errando. Então, se nós dermos ouvidos a esta palavra, nós vamos ter um caminho excelente, nós vamos ter um caminho mais reto, né? Um caminho sem tanta tribulação, sem tanta tortura, né, do dia a dia. Então, irmãs, é bem assim. No verso 5 diz assim, irmãs, no verso 5 de capítulo 13 de Provérbios, né? O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. O justo prefere sofrer por falar a verdade do que evitar o sofrimento usando a mentira. Tais pessoas sabem que mentir por hábito é pecar contra o Senhor, né? Isso está lá em Provérbios 12, 22. 12, 22 foi o que a gente leu ontem, né, irmãs? Capítulo 12, 22 diz assim, ó: Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que obram fielmente são os seus deleites, né? Então, o que vive desse modelo é excluir-se do reino de Deus. Nós vamos ver logo após esse versículo, mas voltando aqui, né? Aqueles que usam da sabedoria têm caminhos excelentes, né? É, que a pessoa às vezes prefere mentir do que falar a verdade. E é o contrário, né, irmãs? O justo, ele prefere sofrer por falar a verdade do que evitar um sofrimento usando a mentira. Porque quando nós mentimos, quem é o pai da mentira, irmãs? O inimigo. O diabo é o pai da mentira. Então, nós estamos obedecendo a quem? Deus, ele não aprova a mentira, né? Então, é, como diz aqui, tais pessoas sabem que por mentir por hábito é pecar contra o Senhor. Nós não podemos ter esse hábito de mentir, né? Não podemos ter esse hábito de mentir. Nós precisamos tirar isso da nossa vida, precisamos andar na verdade, porque Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. O que vive desse modelo é excluir-se do reino de Deus. Então vamos ler lá agora em João 8:44, que diz assim, irmãs: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está lá em João 8:44. Então, nós temos que fugir disso, irmãs. Se isso é um hábito na sua vida, se isso é um hábito na nossa vida, nós temos que excluir isso de nós. Nós temos que buscar de Deus libertação, porque isso não provém de Deus, isso provém do diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, isso não pode ser um hábito na nossa vida, nós temos que corrigir isso, né? Para que nós possamos andar na verdade que o Senhor Jesus nos ensina. No verso 7 diz assim: há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza, né? Aqui, irmãs, o dinheiro é apenas um componente, tanto da riqueza quanto da pobreza. O indivíduo pode ser rico de bens materiais e não ter mínimo de sabedoria, né? Isso é bem verdade, né, irmãs? Isso é bem verdade. Tanta gente rica aí, por aí afora, né? Que não tem um coração puro, que não tem um coração
doador, né? Não tem um coração com olhar para o próximo, né? Tanto dinheiro, tanta pose, tanta glamour, né? Tanto glamour na vida deles que ele não pensa no próximo, só quer mais, 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 passa por cima das pessoas, né? Que adianta tanto dinheiro e tanta arrogância desse jeito no coração, né? Mas tem, e já já tem pessoas, né, que já não tem tanto dinheiro, que tem um coração puro. Quanto mais ele abençoa, mais Deus abençoa ele, né, mesmo ele não tendo muita condição. Então tem grande diferença. Mas aqui, como diz aqui, né, que o dinheiro é apenas um componente tanto da riqueza quanto da pobreza. Porque tem gente, um indivíduo que pode ser rico de bens materiais e não ter mínimo de sabedoria. A sabedoria é a nossa grande riqueza. A sabedoria é o que nos move, irmãos, é o que nos faz crescer, é o que nos trazer benefício em tudo na nossa vida, na eternidade, né, irmãs? É, vamos então para o verso 10, que diz aqui: da soberba só provém a contenda, mas com os que aconselho se acham a sabedoria. Olha só, há pessoas que muitas vezes discutem e lutam por suas ideias motivadas por soberbas. Fazem isso para obter preeminência, quer dizer, ocupar um lugar mais elevado, acima dos demais. Em caso de contenda ou um autoexame, nos mostrará se isso é soberba ou se estamos sinceramente batalhando pela verdade. Olha, irmãs, esse é um outro comentário de um outro estudioso, né, que eu tirei aqui da Bíblia de Estudo, né? E compartilhei aqui com as irmãs, né? Então, irmãs, tem pessoas que discutem por suas ideias, mas por soberba, irmãs, não por defender aquilo que ela acredita. Quer se aparecer, quer mostrar que sabe, né? E isso acaba gerando contenda. Nós temos que ser humildes, né? Nós temos que ter a humildade, buscar a humildade do Senhor, né? Se nós defendemos uma causa, né? Se temos uma ideia, alguma coisa que você acha que ali é o certo e você quer defender, defenda com humildade, sem ser soberbo, porque a soberba, a palavra diz, ela precede a ruína, né? Então, nós temos que em tudo ser humildes, até mesmo para defender alguma coisa, né? Sem querer sobressair sobre o outro, né? Sem querer passar por cima do outro, sem querer se mostrar, não precisa disso, né? A verdade ela sempre prevalece, o que é certo sempre está ali à disposição, então nós temos que ser humilde, né? Não mostrar com soberba, porque vai gerar contenda, como disse aqui, né? Vai gerar contenda, e contenda não é bom, né? Nós temos que evitar. O verso 20 diz aqui: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. É bem verdade isso, né, irmãs? Nós nos tornamos sábios quando nos associamos aos sábios, que, por outro lado, associar-se com um insensato é destruir a si mesmo. Olha só, quando nós andamos com sábios, nós nos associamos aos sábios, mas se nós andarmos com insensato, nós vamos destruir a nós mesmos. Eu sempre ouço alguém falar que nós somos o que nós agimos de acordo com as 5 pessoas que nós andamos no nosso dia a dia, né? Mais ou menos isso, né? Não sei se eu estou falando certo, mas o nosso ciclo, né, de pessoas que você anda, é, você acaba expressando aquilo que você está aprendendo com eles, né? Bem assim, mais ou menos assim. Então, assim, as pessoas que andam com você são pessoas direitas, são pessoas que estão adequadas dentro da palavra, têm um bom comportamento, são pessoas que vai agregar no seu dia a dia, ensinamentos, vão te fazer crescer. Porque se você anda com pessoas assim, você acaba expressando isso, né? Você acaba mostrando o seu ciclo, né, de amizades, o que você está aprendendo no seu ciclo de amizades. Agora, se você anda com pessoas que são insensatas,
O que você vai aprender delas? O que você vai agregar delas? O que você vai absorver delas? Acaba afetando, irmãos, acaba afetando. Por isso que nós temos que nos afastar de pessoas assim, de pessoas que são insensatas, de pessoas que não têm um, um- uma vida regrada, de uma vida que é desconforme, né, a palavra. Então, nós precisamos andar com pessoas que venham nos agregar, que venham nos fazer crescer e não a nos destruir, né? Tudo que está que fugindo da palavra, tudo que está fugindo do que Deus quer para nós, né? Nós devemos que tomar cuidado com isso. Precisamos sim nos afastar, é, não assim criar contendas com isso, saber se tudo a gente tem que buscar sabedoria, irmãs. Afastar dessas pessoas sem arrumar contenda, porque nós precisamos ter ouvidos para entender o que a palavra está nos dizendo. Se a palavra fala que se andarmos com os sábios, nós nos associamos aos sábios, então se nós andarmos com o insensato, nós vamos associar com ele, e nós não queremos isso, não é? É destruir a nós mesmos. Então, amadas, vamos lá para o versículo 24. O versículo 24 diz assim: O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que ama a seu tempo castiga, né? Aqui já vamos lá já para educação dos filhos, né? As escrituras ordenam que os pais disciplinem com vara os seus filhos nos seus anos formativos, quer dizer, na infância, né? Castigo físico só deve ser aplicado à criança em caso de desobediência proposital ou como desafio. A disciplina tem como alvo eliminar a insensatez, a rebeldia e o desrespeito para com os pais. Então, irmãs, nós vamos ler aqui Provérbios 22:15. Vamos lá para Provérbios 22:15, que diz assim, ó. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Aqui eu li na Bíblia, deixa eu ler aqui, na Bíblia, revista e corrigida, né? Eu quero ler nesse mesmo versículo de Provérbios 22:15, na Bíblia viva, que ela tem uma outra tradução, olha só. Toda criança é rebelde e desobediente por natureza. Para vencer esse problema, é preciso um castigo severo, mas amoroso. Olha só, que sabedoria da palavra, né? Então, irmãs, quando quando adequada, administrada, quando a correção é adequada, administrada pelos pais de modo sábio, amoroso e equilibrado, ela leva a criança a aprender o que um mau comportamento resulta em consequências desagradáveis, inclusive o castigo. Tal disciplina é necessária para evitar que os filhos adotem atitudes que mais tarde os levarão à ruína e à morte. Então, irmãs, nós temos que ter sabedoria na correção dos nossos filhos. Não é descontar nele toda a nossa raiva, nosso nervosismo na hora que ele fez alguma coisa errada, né? Nós temos que ter sabedoria. Se for necessário, não corrija nessa hora que você está nervosa, porque vai dar problema, né? Você vai acabar descontando o seu nervosismo sobre a criança, e isso é errado. Então, mas se você pega a criança com sabedoria e exorta, se você vê que há necessidade de corrigir com vara, né? Se há necessidade de corrigir, né? eh, um castigo físico para ser aplicado, faça, mas com sabedoria, né? Os pais devem aplicar a disciplina com amor, assim como faz nosso Pai Celestial. Eu quero ler com vocês lá em Hebreus 12, Hebreus 12, 6 e 7, que diz assim: Olha, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há,
Vou ler de novo, irmãs, o versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então, amadas, até Deus nos corrige porque Ele nos ama, né? Nós, pais, nós corrigimos nossos filhos porque nós amamos eles e não queremos ver que eles continuem no caminho do erro, então nós vamos trazer a correção, mas que seja de modo sábio, que seja com amor, corrigir com amor, porque Deus, Ele nos corrige com amor. Né? Deus ele nos corrige com sabedoria, com amor, ele tem paciência, ele sabe a hora certa de trazer a correção. E nós venhamos aprender com Deus também, assim, para corrigir nossos filhos, né? E para encerrar, irmãs, eu quero ler em Apocalipse 3:19. Vamos lá? Que diz assim: Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha só, irmãs, uma mensagem final aqui para esse áudio. Então, nós venhamos aceitar a correção do Senhor para conosco e nós venhamos arrepender de nossos erros e ser zelosas, né? Porque quando Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. Então vamos ser zelosas com essa correção e aprender e mudar o rumo da nossa história e entender o que Deus quer para nós, né? Então, se Deus está repreendendo, aceite com amor. É dolorido às vezes, é difícil, é, irmãos, mas vamos, quando nós abrimos nosso coração e aceitamos com amor, tudo flui, irmãs, tudo flui. Deus não faz nada além das nossas forças. Deus não faz nada além do que nós possamos suportar. Então, irmã, se está vindo uma correção aí para você, recebe que é de Deus. Estou sentindo aqui a graça do Senhor. Se está vindo uma correção aí na sua vida, se Deus está te alertando, está te corrigindo, abre o teu coração, recebe essa correção, pede graça a Deus para que você venha absorver tudo isso, para que você venha conseguir mudar o seu rumo, e Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, mas ser, pois, zelosa, ser, pois, zeloso e se arrepende, Deus se agrada de um coração que se arrepende, Deus se agrada de um coração aquebrantado, arrependido dos seus erros e dispostos a mudar. Então vamos ser assim, amadas, porque Deus tem grandes coisas para nós, mas nós precisamos receber todo o ensinamento dele com amor, com zelo. Amém? Amadas, que ensino gostoso, né? Eu vou encerrando esse áudio por aqui. Eu creio que o Espírito Santo está aí com você e está ministrando cada vez mais. Cada ensinamento ele está aí te mostrando, te ensinando. Então recebe aí no teu coração que o Espírito Santo continue falando aí. Amém? E assim eu espero vocês no próximo áudio, no próximo estudo, no Provérbios capítulo 14. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com esse Deus maravilhoso.